Salve, salve, galerinha, tudo bem com vocês? Vamos ter o jogo caótico entre Pentanet.gg e Unicorns of Love. Mano, tem tudo pra ser uma loucura. Tem o time dos nomes esquisitos, a Nanatic. Tem o Nomans, que teve a ousadia de pegar caçadinho no Mundial passado. Então vamos que lá, vamos que vamos, galera. Tem tudo pra ser jogão. Espero que a Pentanet não fique assustada depois do último jogo, porque é muito bom pra gente que eles joguem bem. E a Unicorns, ela tá amassando a região dela, então é quase sempre entre Unicorns e Gambit, né? Mas, cara, é incrível. Lucian... se a Unicorns pegava o Nocturne quando não era forte, imagine agora, né? This man was so forgotten, so left behind for so long, and now here in 2021, we just cannot kite far enough away from him. Let them know they'll always remember the name of Udyr now. They were laughing at me all these years. Jinx, tá? Isso quer dizer que eles querem jogar com alguma coisa short range, provavelmente. Lee Sin, ok. E aí, eles vão tirar o Rumble ou vão deixar passar? Morgana ou Rumble estarão open pro first pick, vai deixar bem claro, tá? Eles podem banir de outra lane e dizer, pega um que eu pego o outro. Eles podem tirar Kindred aqui também. Tiraram Tristana, então pega aí. Mano. Caralho, eles podem pegar Morgana e Rumble. E simplesmente decidir o que eles querem fazer. Jesus. Vamos, Unicorns, vamos, Unicorns. O meta favorece, Unicorns. O meta favorece. Ah, velho. Pelo menos um dos dois, cara. Legendary item that you build up really adds up in that lethality for Varus very quickly, even though it's kind of funny to see him with the Prowler's Claw rather than something like the Dustblade and the invisibility. It actually does do more damage, more effectiveness, because you just get the cooldown reduction with the other one. Moving right along though, there you go. There's your bottom lane flowers. Okay, Unicorns of Love. They see the Varus, they answer with a Kai'Sa Alistar of their own. Doesn't matter how many patches we have jumped forward, this remains a powerful combo down there. It certainly does. The kill combination and the team fighting possibilities with Alistar and Kai'Sa. And the first thing this signals to you when you're going through your draft phase, if you lock this duo in on the bottom side, this is a dive possibility here for UOL. They have Alistar can go in, Kai'Sa can follow up on anything, so watch out for esse Rumble aí, perigoso. And you're looking at your responses, what sort of disengage can you have, or what cara, tá. Eu acho que esse Tankente é um pouco do contra, mas contra Alistar é bom. Cara, o Rumble roubadíssimo. Ah, eles são, cara. Kindred, Nidalee, pode ser. É um campeão de early game, é um campeão que luta bem contra o Rumble, bem interessante. Use it defensively there, and when the enemy team tries to dive in on you, land your CC, Tom Kench is able to save your carries, and you're able to kind of get this nice counter engage off. Yeah, whenever you have Varus, you always like to see something along the lines of a Thresh, along the lines of a Tom Kench, something to keep him safe. This champion has no dash, he has no invisibility, he has no disengage on his own. Having somebody to protect him is going to go a long way. The response to the other side, the Unicorns of Love are going to decide to answer bot lane and jungle with bot lane and jungle, and they'll lock in the Nidalee for themselves before the second part of the ban starts to come through, and we see the Victor and Renekton banned away. A Unicorns está tentando enfraquecer esse dano em área e esse controle de zona que a PGG trouxe. E a PGG está tentando tirar esse Renekton, que é uma força de solo lane muito grande. But Nightsike is so aggressive, he can use the quick clear speed, plus always looking for those invades, getting deep. Eu acho que esse Sion retirado, cara, algo me diz que o boss vai querer trazer o Kong dele. Jace, beleza.
merda. A Unicorn está fazendo uma pick phase tão normalzinha. Rumble mid. Oh, não. Caralho, verdade. A Kindred pode ser laner. Oh, man. Of the Kindred, so the Rumble will be flexed into one of the solo lanes out of the jungle. This is one of the strong points that we mentioned for this champion. In addition to the buffs, you can still use it as a very strong solo laner there. Mano, eu acho que a Kindred pode ser mid contra a Soriana. Pick up the Kindred here for Pabu in answer. Which is a very versatile AD carry, you know, from the jungle. Eles vão querer botar o Rumble mid contra a Orianna? Não acho o Rumble mid bom contra a Orianna, não. Pelo contrário, acho o matchup muito ruim pra ele. Tipo, ele consegue treinar o wave, mas ele vai tomar dano o tempo inteiro, cara. Out to the Gnar all the time, but Bao Panther's Ornn was so impressive for me during playoffs. He made such big team plays for them, and really does provide that structure that we talk about Rumble. Cara, Ornn contra Gnar é assim, ele não perde a lane, mas ele não ganha a lane. Jungle, cara, a Nidalee é invade. Eles têm poke, tem engage de longuíssimo alcance e dano de longuíssimo alcance, tá? Yeah, this is one of those things with the Unicorn's composition. You look at each individual champion. You look at the Gnar. You look at the Orianna. You look at that bottom lane combo with the Kai'Sa and the Alistar, and you say all of these look solid on their own. The question I have to pose now is how well do all the pieces come together? Because we always look at Nidalee and we always look at the setup like you were talking about earlier. Se esse Varus for Letality, pode ser interessante. Vamos descobrir. You have some setup, but it's not quite the same as something like a Renekton that's just point and click, immediately ready to go every single time. Eu vou poder falar quando entrar no jogo, eu vou poder falar um pouco mais sobre as win conditions. So what I'm looking for this game, a Nanasik to have the accuracy. Dial them in. I don't want to see some Yanko spears. I want to see some Nanasik spears, and I want to see them finding their way into the heart of those Pentanet GG players. A Unicorns, ela traz uma Nidalee numa composição que não é muito boa com a Nidalee. Porque é uma composição de dive, uma composição de dano direto, de entrar. E a Nidalee, ela não é bem de entrada, ela é bem de poke, de invade na jungle, de jogar pra ela, sabe? É um campeão mais egoísta. Ela tem bastante dano, ela tem sustain, ela tem cura, ela tem controle de visão com as traps, ela tem bastante utilidade, tá? Em compensação, a composição da Unicorn, não da PGG, ela é mais reta e direta, tá? Eles querem lutar pra cima e pra frente, e eles têm duas cláusulas de segurança, que são a Kindred e o Tankente. Então o Tankente consegue salvar um, e a Kindred consegue salvar, entre aspas, todos. Sendo bem sincero, é um jogo que vai ser muito ditado pelo mid e pela jungle. E é uma lane que eu vejo o NOSSAS pegando bastante vantagem no mid, suave. Porque o Rumble não pode avançar com tranquilidade contra uma Orianna. Trying to work off of some pushing power there. Varus early levels is a very strong laner, and he's just hoping that he's going to get a bottom spawn for the Scuttle Crab for the first mark. That's your ideal start for Kindred, you know, for one of your pushing strong early lanes to be on the side where the mark actually spawns. The good old Scuttle Crab coin flip for the Kindred players. We'll keep an eye on how that one shapes out, and we'll see specifically if either of these junglers has a better opportunity than the other once they find their way across to these opposite ends of the jungle once more, going through with the clears. You can see it looks like we're going for a full clear here from both players, both stopping off to the wolves before heading into the red quadrants. So everybody's going to be on about the same timers here, it appears. Yeah, the thing is, until we have those jungle changes that have been kind of teased
on Twitter and stuff by the balance team, you're going to highly prioritize full clears or close to full clears. A PGG ela basicamente vai ter que fazer uma teamfight. Ela quer entrar, fazer uma teamfight e acabou. A Unicorns ela consegue fazer isso, só que ela tem um propósito meio dividido, tá ligado? E eles não podem entrar tão suave, porque se eles entram a seco, eles tomam a ult da Kindred e reseta a luta, e aí eles gastaram recurso à toa. E se eles esperam muito, eles tomam um poke do Varus, eles tomam dano, e consequentemente eles perdem mais coisa também, porque o alcance deles é menor, sabe? Tirando, não, mesmo o Rumble após o nível 6, a composição da Pentanet não é obrigada a entrar no range de ação da Unicorns pra jogar. O Ornn ulta de fora da tela, a Kindred ela pode só ficar dando dano em quem chegar mais perto, o Rumble ulta de muito longe, o Varus ulta de muito longe, então é bem forte pra eles. Establish a lot of the mid game power of the champion. Off of this top lane Scuttle Crab as well, you just secure so much pushing power there for the Gnar. You always want to try and harass the Ornn as much as you can. Bottom side though, wrapping around for a possible lane gank here right into the brush. Yeah, it doesn't look like they're going to find a lot of success with this. I feel like Pabu's probably just chilling here to make sure that their opponents don't try anything, and he'd be there for the counterplay instead. I mean, with Tahm Kench and Varus together, there's not a lot of early playmaking tools here between the two of them, so Pabu will head back to base, but it was Anonasik who backed earlier, so he's out onto the map more quickly. He's already started on his second clear, and if we know anything about jungling and we know anything about Nidalee, Kobe, it's that this champion can run away with the tempo of the game, but down here in bottom side, nice little bit of trading going back and forth, and it's Praedyth who's hurt the most. Yeah, and they also got the cooldown of the Devour out, which is very long in the early levels. They've got defensive vision available to them, though, so a little bit of sneaky maneuver there from Anonasek, using the hop there from Nidalee to try and get around some of the early wards. Decides not to progress with it, though. Again, we mentioned wanting to keep your camp cycling here, and can't actually just give up the opportunity cost. You lose out on too much golden experience. If you're fishing around there, going for a tower dive. Só pra avisar, ele não pulou para elite porque ele não tem pressão no mid no momento. A Orianna só vai conseguir retomar essa pressão depois do capítulo perdido. Caso contrário, no início é muito forte pro Rumble. And you could see there as the camera was hovering over mid, it's Chaz who has Partida nível 3, no control caso. over that lane, keeping the wave shoved up. No man's forced to farm underneath turret. You can look at his health and mana bars on the side of your screen right now. He's still got that TP ready to go, and he decides to go back to base and then use that immediately. A good choice because he was completely without any presence não tenho in the nada lane contra a whatsoever. Gota, acho que ele Totally late out of mana, game bem forte, now mas he's back in here. Now he's ready to go, and Chaz won't find any meaningful damage on vai him before he prejudicar goes pouco back. a It's lane often phase something dele. you see players try to do if Mas they tá know bom. that they already got their opponent's TP out of the way. They'll try to stick around, get a little bit of damage before they go back and then TP back in themselves. But hey, it didn't work out here this time, and there's another TP, but looks like we might see him. Are they Agora switching eles up? têm as No, they're not ultimates, switching up. I vamos thought we lá. might get something cheeky there for a second. Yeah, one of the things about the draft here is Unicorns being on red side, they're able to hold their counter pick for No Man's for so long. It has to be revealed. The swap from Rumble isn't that big of a surprise because No Man's is able to wait it out for the final pick. The Orianna, and Orianna into Rumble is extremely good. Allows the Orianna, with the extra safety of the range, you can just scale up. The attempted kidnapping on the Scuttle Crab here by Tahm Kench. Isso foi incrível. Isso foi muito divertido, cara. Ganhou tempo pra caramba isso daí, velho. Muito tempo mesmo. Yes, they didn't have the manpower to secure the thing, but just doing that, I love to see it. Back down here in the bottom side, Praedyth will clear out these minions. Logic will start to channel the recall, but then has to step back as his opponents once again are going to continue trying to apply that pressure. But talking about pressure, Kobe. Caraca, a invasão em nível 5.
We'll see if he can secure that one. It's losing patience rather rapidly. He doesn't want to have to fall back any further. There he goes. Muito bom. Gets it right as a Nonosek just sees it on the very edge of his vision and he'll back away. Pabu, though, still level 5. Mano do céu, o cara fez o buff na frente do cara sem o cara ver. Impressionante. Bem jogado do Pabu. Muito bem jogado. Essa top lane tá ficando preocupante pra Pentanet, sendo bem sincero. Ih, amigo. Pabu taken low, 150 HP left on him. Spear comes out over the wall, won't find a target. They didn't know the Nidalee was there, and they almost found themselves in a real bad spot. Yeah, Nonosek ready to punish them. I mean, they wanted to even just tank the shockwave and keep on chasing through with Tom Kench behind them. Nonosek's able to fend them off with the spear, but he actually is able to answer with his blue buff steal here because of the spear, chunking down the health. Pabu, though, is up to the level 6, so has Kindred ultimate available, can buy a lot of time. That being said, should be able to finish roubou! Damage there Muito for bom. Nonosek, and keeps up the experience advantage that he has. Plus, able to push out on both solo lanes here. You know, with Boss here on this Gnar, continually trying to harass the Ornn back and away, allows a Nonosek to just start up this Rift Herald, and that is what we were talking about in Champ Select. The top triangle focus for Unicorns of Love. Rift Herald is so big of an objective if you don't have to spend bottom resources to get it. One of the biggest problems we've seen is teams committing entire bottom lanes, losing waves, losing tower plates down bottom in order to get this Rift Herald. But if your jungle and top triangle don't have to sacrifice anything to get it, all of a sudden you get a ton of pressure. Eita, meu amigo, que porrada. Essa Nidalee vai ser um problema pra eles no early game. A top lane da PGG, tipo assim, o lance do Ornn é tentar sofrer o mínimo possível. Mas ele sabe que ele vai apanhar e o Ornn tipo, é meio que dane-se, sabe? Porque ele é um campeão que ele vai fazer o trabalho dele de qualquer maneira. Eles vão levar a primeira torre. Eles vão levar First Brick no top. Vai First Brick no top. Cara, esse aqui é o negócio. Isso daí é uma parada sobre o meta atual, tá? Se você vai fazer esse tipo de jogada, você vai jogar pra sua bot lane, você vai deixar sua bot escalar e pegar pressão e tudo mais, é muito importante que você consiga fazer isso de uma maneira muito eficaz, porque você tá givando completamente o seu top. E a gente viu como isso deu errado contra a RNG, e a gente tá vendo isso dar errado de novo contra a UOL, sabe? Yeah, not many junglers would rather have the single dragon buff for their team unless their team is specifically built for early game dominance to stack these dragons and work to that soul. Having afforded this giant gold lead makes it so that even though you get the early dragon, the Unicorns of Love, they've already got top dominance there with the tower down. They can push that lane out. E já sabemos que o dragão não vai ser aquele dragão maravilhoso, incrível, gostoso, delicioso, assim, né? Vai ser um dragão meio... Porque não vai ser infernal nem oceânico, que são os dois principais. Então vai ser ou nuvens ou montanha. Particularmente, a PGG consegue jogar bem com os dois. E pra IOL é melhor que seja um dragão das nuvens. A PG consegue jogar bem com os dois porque ela tem tanque, então o Ornn com o dragão da montanha fica muito bom. Those two can destroy team fights, even on the other side of the map here for Unicorns. Yeah, these two are the ones that are... Meu Deus, o microfone! Meu Deus! Meu Deus, o microfone dele bugou muito! Para de falar, por favor, pelo amor de Deus! Meu Deus, para de falar, pelo amor de Deus, o microfone bugou. Caralho! Caralho! Meu amigo, a sorte
Quer dizer, a sorte é que a IOL não tem o Varus. Se o Varus estivesse na mão da Unicorns, o Pablo tava morto ali. Nossa, isso deu demais. Demais. Their hope is to scale. If you can continue to keep it even here, push out the waves, and then get to your team fight phase, remember about all of the setup and synergy between these champions, for the possible second dragon fight. Ornn Ultimate, Biopanther's been really good at joining the teams, setting up these team fights. That thing, if you're able to layer it on and time it perfectly. Finalmente aqui a gente pegou a marca do Aronga, né? Can even overcome some of these big gold deficits that you're having to fight. É a primeira marca da Kindred no jogo. Tadinha. Nossa, mano. Primeira marca aos 13 minutos de jogo. Nossa. Nossa. You can ping me whenever you've got your mic issues sorted out, Flowers, and we'll get you right back in here for the action. Nossa, o microfone do Captain Flowers zoou total, ele ficou cogue mal. Nossa, explodido. Oh my God, what a combo there for him. Boss, you thought he was ahead already. Stride breakers. Meu amigo, o boss tá muito grande, não tem como. Você tem que respeitar o Narson. Ele tá 3 níveis à frente, cara. 3 níveis à frente, o Pablo tá nível 7, se não me engano. Nível 7 não, eu tô louco, né? Nível 8, tá bom. 2 níveis atrás do jungler. Porra, simplesmente impossível pra ele jogar ali. Ali. Nível 8 contra nível 10. Opa! Lembra do que eu falei sobre a Orianna? É isso. Fechou o mítico, o jogo mudou completamente já. Porque o Rumble, tirando a ultimate, ele é um campeão de curtíssimo alcance. Então você não anda reto pra cima de uma Orianna de Rumble. Não consegue. Ai! Mas o Varus é a esperança do time, sendo bem sincero. Não roubou. Quase morreu ainda, hein? Ih, morreu ainda. E morreu. Meu Deus, não tem comparação realmente. Pegaram o NOSSAS ainda na back, né? Sim, ele já tinha sido ralfado, daí foi finalizado agora pelo Varus, muito bom. Pelo menos isso é muito bom, porque o Varus é a esperança do time, sendo bem sincero. Depois que do jeito que esse jogo andou, se o Varus não conseguir jogar, ninguém vai conseguir jogar. Entrou, deu errado, voltou. Pam, lança, tum. Pum. Gets right in there. They just squash Pabu. In the meantime, though, you see on the right side of your screen, Rumble Ultimate, no joke there. Roast down No Man's. E aqui a Unicorns fez muito bem em reconhecer que não podia continuar, porque se o cooldown do Varus roda, ele tinha uma double kill ali na linha. Era muito difícil. Mas o boss tá carregando muito esse jogo, tá muito forte. E o NOSSAS, meu Deus do céu, meu amigo. 1k praticamente só em farm. The microphone there, I heard a little bit of an update. Not a sec though, Red Smite does go down, jumps off, Rumble Ultimate gets him to 50% HP, and he is out of there. NOSSAS has him with the extra speed up here on Orianna. You can see this is all taking place while Unicorns are splitting. So they're getting extra money for pushing both side lanes out. Kaisa on the top side, extra levels in her go a very long way, approaching that level 11 for Logic, so he can follow up. Nossa. Ele acha que ele deixou de ser o exterminador do futuro.
You are hereby officially relieved of play-by-play duties. I'm sorry. Take a drink of water, buddy. You deserve it. After talking non-stop for what feels like an eternity now, I'm just sitting here on the sideline, chomping at the bit, ready to go. All right. Spicy, mas errou. Beleza. E mais um Varus de garra de espreitador, hein? Contra esse time mais tranquilo, entre aspas. Has been the story so far. Huge individual plays from him, targeting Pabu over and over. And we haven't even had to see one of the big counters, which is usually, oh, Gnar can then sweep the team off of the Kindred ultimate. You know why? Because Boss has just swept Kindred off of the entire map here. He's just 100%ing Pabu whenever he gets over there. Eu particularmente eu gostava da Draktar, continuo gostando, porque a Draktar te dá mais cooldown reduction, ela vai te dar CDR na passiva mítica. E isso é muito benéfico pro Varus para ele poder jogar flecha toda hora, né? A diferença dessa build, né, da garra, é que vai ser uma flash que vai sair, vai demorar mais tempo, né? Você vai ter no late game você vai ter 20 a menos de CDR, basicamente. Em compensação, morreu nada. Em compensação, o dano dessas flashes vai ser bem maior. Eu acho que no fim das contas, o late game stats, tipo, CDR é um status mais roubado do jogo. Porém, eu acho que 20 de letalidade vai fazer mais diferença do que 20 de CDR no final. Porque os itens que o Varus vai fazer já vão dar CDR pra ele. Então ele vai chegar a uns 80 de CDR, digamos assim. A única diferença é que ele iria de 80 para 100, por exemplo. 103, digamos. Mas agora ele vai ignorar mais 20 de armadura. E isso pra bater na backline é incrível. Só que isso eu tô falando de um Varus full build, tá? Mas no início ainda assim é melhor, sabe? Ainda assim. Particularmente, essa alma das nuvens também é muito boa na PGG, cara. Ultra Rumble. Que porra de ult do Rumble foi... Do Rumble não, do Ornn foi essa, velho? That's a green light for the dragon if you're UOL. Yep, those ultimates were PGG waving bye to that dragon. That dragon is gone, long gone. Maybe they're a little bit scared about fighting the fight in the first place, and they want to put it off until the third Drake, which is a possibility if they can continue to try and scale evenly. But the problem is that meus amigos, te falar que agora eu acho que sinceramente, se o tempo passar, eles perdem mais tempo, mais força e mais tudo. Então não é vantajoso pra eles esperar mais tempo. Tipo, era mais jogo pra PGG fazer isso agora do que fazer isso depois. Porque a chance de isso virar uma bola de neve é muito grande. Olha lá. When moving forward here, but PGG looking for a pick. They've got to get something going for themselves. Flash is used in an attempt. Okay. No Man's puts a little bit of damage back into Chaz here. He's still low on mana. And with that last bit of damage flying over the wall, No Man's probably doesn't want to stick around here too much longer. Has Santis here. Okay, no, we're not quite gonna get that here just yet. I feel like we probably would have seen the camera shift to the right. You gotta learn how to read the observers. Some tells. Yeah. We're using some context clues. Yeah. The future hacks there. Honestly, though, the execution damage on Varus. Meu Deus, ele não parou, ele não quis parar o B. Your little tap there. Now they're trying to bait, you know that. Now that it can be in your head. They know that I'm trying to expose the secret techniques, so they're gonna make sure that they clown on me a little bit now, but that's okay, We got the Unicorns of Love defending underneath the tier 1 turret up here right now. Praedyth and Decoy trying to get whatever damage they can into the last remaining part of the health bar here. Still 0 turrets taken
by Pentanet so far. They really want to pick up some of this standing gold and start to close that gap. Yeah, I mean, it's we can count all of the issues that they have because we've been trying to look for their comeback play, but without being able to save their ultimates and make a big ultimate push for one of these 5-on-5 fights, which is the only way you can actually gain ground back into this game. They're gonna have to have so A Kindred escala melhor que a Nidalee, mas he's a big problem. Obviously, we'll push in any só que a Kindred morre muito rápido. They cannot deal with him, but we haven't even been focusing on No Man's. This man is smashing here, racking up the vários interessantes. Pushing out to the side lanes, 200 and almost 40 CS for him. Plus 50 over his opponent. At 22.5 minutes here, okay? No Man's is absolutely steamrolling ahead here, just printing money, being able to pick up side lanes. This is not off of kills or anything right here for him. 50 de farm para No Man's. Ah, cara, não. Que whiff horrível. E adivinha? Another minute and a half that PGG basically have to wait or have to get some mistake out of Unicorns to make a comeback. Santos going in here playing pretty aggressively, decides to step back, doesn't want anything else to do there with that. Cara, a lança tá doendo mais que a flecha, tá? Só pra avisar. But I really did like No Man's little sidestep there when they tried to engage on him with the ultis in the jungle, just recognized that the hitbox wasn't quite wide enough on that Ornn ulti, so he just walked to the left. No big deal. Walk to the left, walk to the right. He's doing his camera jutsu as well. He's learned from you by taking advantage here. Number one step is don't stand in fire. Okay, got that. Okay, all right, that's pretty easy. Number two, dodge the giant ram that's coming at you. And Oriana. Also a fire ram. Fire ram as well. The ram is made of the fire that you tried to dodge already, so it's just double fire. You don't want to get fired. Pretty easy stuff. Você não quer ser demitido, meu Deus. Cara, não, vamos lá. Lembra que eu falei, cara? Eles estavam 3k atrás e não quiseram lutar. Agora eles estão 5k atrás. Então, tipo, mano, você tinha que ter lutado. Não adianta. Vocês vão perder tempo. That we don't want to keep waiting until we're 15,000 gold behind. E cara, e é isso, a vantagem da Unicorns vai crescer mais e mais. E vai chegar num ponto que essa Oriana vai dar IK com qualquer coisa. Olha aí, acabou. That spear did not feel good. And now they're just waiting around. Pabu has to flash over the wall just to stay alive, and Chaz is having a bad time in mid lane. Boss just chasing him down there. Doesn't want to go impossível pra ele jogar isso. At about 1/3 HP, 40 seconds to go till that Drake is live. I was gonna say, normally some of the team fight scaling that you want to rely on towards the mid game here with this composition is that your Kindred carries a lot of the DPS. Burden there, because Varus is going lethality. You are huge poke damage. And actually getting the Myrrh Mana Transform, I just think this item is so turbo broken right now. It's so strong. It's very, very big for him, but they get again. Tá, bom. Mas saiu num péssimo momento. Nossa, meu amigo. A ult da Oriana foi muito timada, muito perfeita. E é isso, meu amigo, você não vai. Cara, isso é muito triste, porque é um time muito... É um time que tem o botão de gol, né? Tem o gatilho pra apertar. Só que é um time muito passivo. They will be able to crash inside the PGG base. This is going to be the moment of truth for Pentanet. E a PGG tá sendo muito punida por isso. E meus amigos, são 8k. Eu acho que até o final desse barão eles conseguem fazer 10k de vantagem. Still continuing to deny these jungle camps, continuing to widen the gold gap here for Unicorns before even joining the rest of the team to finish up this siege. Here's another look at it from the perspective of PGG as they walk down mid lane. Santos with a beautiful flank here. He's hiding up on the top side. This is the advantage of having such strong vision control. Alistar right into the middle, zones them off right as he gets simples assim. Perfect timing on the shockwave, and bye Varus.
O Varus também podia ter feito um reflexo magnífico e, tipo, flechado pra fora no último instante, tipo assim, sai o flash, pronto, sabe? Mas eu não tenho certeza se daria tempo ou não. Wanting to apply pressure to multiple locations at once. Anonasek will keep throwing those spears over the wall, trying to land any amount of poke at all. Everything adds up over time, my friend. Those spears keep on flying, those minions keep on dying, and the turrets will remain under pressure. All right, knock knock flowers, it's the Unicorns of Love at your front door. And guess what? They've baroned up these minions. Bottom tower's already down to 20% HP. They can just ping pong between the two minion waves. They have not been able to sync them up because it is actually kind of difficult at this stage of the game since they push so quickly through the mid lane automatically. And the delay there, they're actually just going to want to finish off this bottom tower. Eu acho que quando o Varus já tá doendo muito, mas quando o Varus fechar... Opa! Meu Deus do céu. Unicorns of Love are mopping up everybody, and they are going to make sure this thing is squeaky clean. Bottom lane inhibitor is gone. Teleport is coming in. Do they want to stick around any longer? They have 15 seconds until Pabu is back alive. Ai, que bobeira de posicionamento. Meu Deus do céu, cara. É, realmente, meus amigos, oh, carai. Pra mim, assim, a PGG, ela tem ideias muito boas e execução muito merda. A execução é muito ruim. Eles entraram com ideias inovadoras, entraram com força ali, só que foram muito... Eles foram muito medrosos, cara. E basicamente, se você for medroso contra essas composições, você só vai perder, cara. Só vai perder. E obviamente a Unicorns ela chegou dando mais um show. Acho que a Unicorns contra a RNG vai ser um jogaço. RNG favoritíssima, claro, óbvio. Mas de um jeito ou de outro a Unicorns tem mais chance de dar um show do que a PGG. Mas eu gostei da PGG, eu gostei dos jogadores, gostei da cabeça de marca-texto. Mas faltou execução, sabe? Faltou abusar melhor desse early game forte do Rumble. Faltou abusar melhor das condições de vitória deles. Eu acho que essa Kindred, cara, pegar essa Kindred ali sem o counter não foi a melhor coisa. Pegar Kindred contra Nidalee, sabe? Tipo, deixa o Rumble na jungle e pega um mid de pressão, uma Syndra, sabe? Mas não foi o que foi feito. E ainda mais não ia adiantar de nada. Eles tinham o botão, eles tinham o gatilho, eles tinham a faca e o queijo na mão. E basicamente tentaram cortar a faca com o queijo e deram uma dentadona na faca, né? Então é meio complicado mesmo. Quando você não executa o que a sua comp te pede pra fazer, quando você erra ultimates constantemente, quando você gasta essas ultimates a todo momento à toa, você acaba entregando o seu jogo, né? Você acaba entregando tudo. E a Orianna deu outscale no mid, a Orianna estava muito forte, vocês sabiam que ela estava extremamente forte, eu falei pra vocês, né, no início de jogo, que o início de jogo ali foi Rumble, beleza, mas ela deu o primeiro B, comprou item, já virou completamente, porque a Orianna vai dar outrange, vai dar poke. Então, tipo, ele podia deixar o Rumble num matchup esquisito e tentar pegar um matchup incontestável no mid, tipo um Azir. O Azir não tem um matchup ruim no mid, ele não tem counter. Então pega um Azir no mid. E aí você teria uma Orianna, e você teria dano, e aí você pegaria aquele Rumble, beleza. Só que ao invés disso, eles não conseguiram fazer isso. Acabou ficando os dois matchups ruins. E com isso acabou tudo, né? E essa coisa deles givarem top fica muito fácil da leitura de draft do inimigo. Porque basicamente vocês já sabem o que eles vão fazer. Vocês já sabem que eles vão givar o top.
Então você vai pegar um top que cresça muito com a vantagem, vai pegar um jungle que invada pra caralho e que vai jogar pelo top, porque não vai ter apoio do inimigo no top, e acabou o jogo. E aí você transfere essa vantagem pro resto do jogo. E foi o que a Royal fez e foi o que a Unicorns fez também. Então, assim, é difícil. A Pentanet vai ter que mudar o estilo de jogo e adaptar se eles quiserem ganhar. Ou, se eles quiserem pegar, eles vão ter que pegar uma bot lane que ganhe mesmo. Tipo Jinx, Thresh e com pressão, jogando pra cima e com um jungle agressivo de gank, de invade, de dive, tipo um Volibear. Senão eles só vão fazer figuração nesse MSI. E é isso, guys. Então, muitíssimo obrigado a todos vocês. De noite eu volto com esse jogo da PEN. Eu tenho uma screen agora, daqui a pouquíssimo, então eu vou ver esse jogo e vou scrimar. Então eu não vou poder fazer a gravação para vocês agora, mas eu farei à noite. E todos vocês já fiquem ligados, porque todos os outros dias do MSI, tipo a partir de amanhã, por exemplo, eu já vou fazer no horário, não vai ter delay. Não vai ter esse negócio de só depois de noite, não sei o que, vai ser direto. E eu acredito que... não, acho que na próxima semana eu vou ter problemas, de novo, mas é isso. Então, guys, muitíssimo obrigado a todos vocês, e como sempre, GG, e até logo.